E aí galera, beleza? Aqui é o JC com você. E gostaria de bater um papo aqui com vocês, gente, sobre os imigrantes na América. Os imigrantes na América são realmente uma parcela de pessoas que ajudam a América a crescer? Ou os imigrantes são uma parcela de pessoas que ajudam a América a cair? Trouxe para vocês aqui um estudo, tá? Eu sintetizei alguma coisa, busquei 2 artigos online, são bem confiáveis, para poder trazer para a gente aqui, né, um bate-papo sobre o que são os imigrantes, o que representam os imigrantes segundo estatísticas, estudos e artigos. A realidade é que, em vez de minar a economia e a sociedade da América, os imigrantes realmente somam a ambos. Os imigrantes estão concentrados em contribuir para o sucesso de muitas das áreas metropolitanas dos Estados Unidos, economicamente mais vibrantes. Para nos ajudar a entender melhor isso tudo, vamos ver o estudo que foi feito, tá, sobre esse tema, e vamos ver essas 10 metrópoles dos Estados Unidos com os maiores e menores porcentagens de estrangeiros. A gente vai ver 10 metrópoles que são economicamente vibrantes, tá? E vamos ver qual é o percentual de imigrantes nestas metrópoles, tá bom, gente? Vamos começar aí por Miami. Miami tem 38,5% de imigrantes. San José, na Califórnia, tem 36,8% de imigrantes. São Francisco, ou San Francisco, tem 29,8% de imigrantes. Nova York, que é a cidade do Donald Trump, tem 28,5% de imigrantes. San Diego, com 23,4% de imigrantes. Houston, com 22,3% de imigrantes. Washington, D.C., com 21,9%. Las Vegas, com 21,9%. E Riverside, com 21,4%. Agora, guardem bem esses números, tá? Eu sei que é difícil, mas variou entre 21% e 38%. São essas 10 cidades metropolitanas, áreas metropolitanas que têm uma economia mais vibrante, que é uma economia que vibra, que cresce, tá? Olha só a porcentagem de imigrantes que nós temos nessas cidades. Agora vamos para as cidades com menos desenvolvimento econômico e vamos ver a porcentagem de imigrantes nessa cidade. Vamos lá, a primeira seria Pittsburgh, com 3,5% de imigrantes. A segunda, Birmingham, com 4% de imigrantes. A terceira, Cincinnati, com 4,1% de imigrantes. St. Louis, 4,5%. Memphis, 5%. Louisville, 5,1%. Cleveland, 5,7%. Buffalo, 5,9%. Indianapolis, 6%. Virginia Beach, 6,2%. Então vocês podem ver nessa comparação entre 10 cidades que estão, né, se sobressaindo, né, vamos dizer assim, que são cidades proeminentes em termos econômicos, em comparação com outras cidades que não têm tanto desenvolvimento econômico como essas. E vocês veem que a porcentagem de imigração ou de imigrantes na população está na faixa entre 4% e 6%. E aonde você tem um número maior de imigrantes são justamente cidades que estão bem melhor economicamente, comparando-se com as outras. Então as top 10 metrópoles americanas na lista que eu acabei de ler para vocês, que é que economicamente tem maior vibração e maior dinâmica na América. E simplesmente esse fato é inegável, não é? Miami, San José. San José é o coração do Vale do Silício,
Los Angeles, São Francisco, San Diego, Houston. Houston é a capital da energia da América, né? No Texas. Washington DC e a própria cidade de Nova York, é onde o Donald Trump mora, né? Haja visto também, né, gente, que os candidatos a presidente do lado republicano, quem são? Ou quem foram, né? Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, todos esses são filhos de imigrantes, segunda geração. Os imigrantes são os principais contribuintes para a inovação e o crescimento econômico, sem sombra de dúvida. Um grande grupo de pesquisa tem mostrado consistentemente que eles compõem uma parcela importante dos principais cientistas, inventores e empreendedores. O pesquisador Vivek Wadhwa descobriu que mais de 40% das empresas de tecnologia do Vale do Silício criadas nos últimos anos têm pelo menos um imigrante em sua equipe de fundação. Isso não é novidade. Imigrantes têm feito um segmento vital de empresários na América por muito tempo, de Andrew Carnegie para Andy Grove, ex-CEO da Intel. Quem estuda computação sabe o que eu estou falando. Para o cofundador do Google, o Sergey Brin, que foi também um imigrante, ou é um imigrante. Os empresários imigrantes, há muito tempo, eles ajudaram na inovação americana de energia e no crescimento econômico e tecnológico, sem sombras de dúvida. Enquanto tipos anti-imigrante gostam de afirmar que os imigrantes tomam o emprego dos americanos e reduzem os seus salários, dados e estatísticas sugerem o contrário. É totalmente o contrário. De acordo com Giovanni Perry, um economista da Universidade da Califórnia, os imigrantes não são apenas tão qualificados como os americanos nativos, eles também se especializam em tarefas como cozinhar, dirigir e na construção civil, que os americanos nativos podem estar menos inclinados a realizar. Em vez de pressionar os salários, regiões metropolitanas com mais residentes nascidos no estrangeiro têm salários mais altos em geral. Então, na realidade, os imigrantes não fazem com que os salários desçam, mas eles fazem com que os salários subam, porque eles são excelentes profissionais dentro do mercado que eles atuam. Isso aí é dado, isso é estatística, isso é estudo de estatística. Ao invés de minar a economia e a sociedade da América, os imigrantes realmente adicionam a ambos. Tanto eles ajudam a América a crescer economicamente, quanto eles contribuem para a sociedade americana no bom sentido da palavra. E apesar do que os ideólogos, como Donald Trump, dizem, os imigrantes não contribuem para o crime, porque esse é o discurso de que mais imigrantes tem mais crime. Mas vamos ver isso aí. Em vez disso, eles reduzem a criminalidade. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard por Robert Sampson constata que os imigrantes agem para revitalizar as economias locais e, em muitos casos, reduzir a violência nos bairros. Um estudo de 2009 na revista Criminologia encontrou-se aumentos na imigração associados com reduções significativas nos crimes violentos. Da mesma forma como a análise encontra metrópoles com porcentagens mais elevadas de imigrantes tendo substancialmente menos crimes contra a propriedade com relações negativas, para crimes para crimes tipo furto e roubo de casas diminuíram, contra a propriedade diminuiu menos 0,41%, furto e roubo foi diminuído menos 0,46% e roubo de casas diminuiu em 0,45%. Então, gente, os imigrantes, eles são menos prováveis de serem criminosos do que o natural americano. Por quê? Porque imigrante que parte para um outro país, ele parte para uma nova vida, ele não quer se envolver em crimes, ele quer sim ser um cidadão exemplar, ele quer vencer na vida dele, por isso que ele não se envolve com crimes, estatisticamente está comprovado. É um estudo aqui que foi escrito por Walter Ewing, em 8 de julho de 2015, está recente esse estudo, a evidência tem sido clara, há mais de um século.
altas taxas de imigração estão associadas a taxas de criminalidade mais baixas. E os imigrantes são menos propensos a cometer crimes graves ou estar atrás das grades do que os nativos americanos. Isto é válido tanto para os imigrantes legais e não autorizados, independentemente do seu país de origem ou grau de instrução. Então ninguém pode dizer que A ou B ou C vindo de país C, D, E, que vai ter mais criminalidade, que vai ter menos. Não existe esse tipo de discurso. Em outras palavras, a esmagadora maioria dos imigrantes não são criminosos, por qualquer definição comumente aceita pelo termo. Vamos lá, vamos considerar os seguintes dados apresentados no relatório. Imigração maior está associado com menor índice de crimes. Esse é o relatório. Entre 1990 e 2013, a participação de estrangeiros na população dos Estados Unidos cresceu 7,9%, de 7,9% para 13,1%, e o número de imigrantes não autorizados mais que triplicou. Ele foi de 3,5 milhões para 11 milhões e 200 mil pessoas de 1990 a 2013. Durante o mesmo período, os dados do FBI indicam, isso é muito importante, os dados do FBI nesse mesmo período, entre 1990 e 2013, indicam que a taxa de crimes violentos diminuíram 48%, que inclui as taxas de queda de assalto agravado, roubo, estupro e assassinato. Da mesma forma, a taxa de crimes contra a propriedade caíram 41%, incluindo a diminuição das taxas de roubo de veículo motorizado, furto, roubo e furto de casas. Os imigrantes são menos prováveis do que os nativos, mais uma vez, fortalecendo essa frase: os imigrantes são menos prováveis que os nativos para estar atrás das grades. De acordo com a análise inicial dos dados de pesquisa de 2010 da American Community, ACS, conduzido pelos autores deste relatório, cerca de 1,6% de imigrantes do sexo masculino entre 18 e 39 anos estão presos, em comparação com 3,3% dos nativos americanos. Esta disparidade de taxa de encarceramento já existe há décadas, como evidenciado pelos dados de 1980, 1990 e 2000, que foram os censos, que são feitos de 10 em 10 anos. Em cada um desses anos, a taxa de encarceramento, ou a taxa em que você coloca atrás das grades, os nativos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é 2 a 5 vezes maior que a dos imigrantes. Precisa falar mais alguma coisa, gente? Não precisa falar mais nada, Os dados do censo 2010 revelam que as taxas de encarceramento entre os jovens mexicanos, salvadorenhos e guatemaltecos, menos educados, que compõem a maior parte da população não autorizada, são significativamente mais baixos do que a taxa de encarceramento entre os homens nativos jovens sem um diploma do ensino médio. Ou seja, todos esses imigrantes que vieram da Guatemala, do México, de San Salvador, que não tem estudo comparado com os mesmos nativos americanos que não têm estudo, a taxa de encarceramento, ou seja, a taxa que diz quantos por cento dessa população vão para trás das grades, nos americanos nativos, no mesmo nível de escolaridade, é de 2 a 5 vezes maior que a desses imigrantes. Ok? Os dados do censo de 2010 revelam isso. Em 2010, deixa eu ver aqui se eu já falei sobre isso. Em 2010, homens nativos com menos instrução e idade entre 18 e 39 tinham uma taxa de encarceramento de 10,7%, mais que o triplo do que a taxa de 2,8% entre os homens mexicanos nascidos no exterior, Mexicanos não nascidos aqui nos Estados Unidos, mas no exterior, e 5 vezes maior que a taxa de 1,7% entre os nascidos no estrangeiro de El Salvador e os homens da Guatemala, que são os maiores grupos aqui nos Estados Unidos, de indocumentados. Os imigrantes, eles são menos prováveis que os nativos de se envolver em comportamento criminal. Claro, quem vai querer entrar nos Estados Unidos da América e se tornar um criminoso? Ninguém vem aqui para ser um criminoso, ao contrário disso.
Muitas pessoas que vêm aqui, elas querem uma vida melhor, então não faz sentido isso. Uma variedade de diferentes estudos, usando diferentes metodologias, descobriram que os imigrantes são menos prováveis do que os nativos a se envolver em qualquer comportamento antissociais, violentos ou não violentos, que os imigrantes, eles são menos prováveis do que os nativos a serem reincidentes entre os adolescentes de alto risco, que é outro problema também que a América tem, que os jovens imigrantes que eram estudantes em escolas secundárias em meados da década de 90 e agora são adultos jovens têm entre as mais baixas taxas de inadimplência de todos os jovens. Como resultado, essas políticas de imigração, elas são elaboradas com base em estereótipos, em vez de substância. Estas leis, elas simplesmente criminalizam uma faixa cada vez maior da população imigrante através da aplicação de duplo padrão quando se trata das consequências para o comportamento criminoso. Imigrantes que experimentam até mesmo menor nível com o sistema de justiça penal, como ter sido condenado por um delito mínimo, podem encontrar-se sujeitos à detenção por tempo indeterminado após que são expulsos do país e impedidos de voltar. Esse é que é o problema, entendeu? Então por isso o imigrante ele vai ficar ali, como a gente fala no português, né, popular, vai ficar no sapatinho. Por que ele vai querer se envolver em alguma coisa negativa? Nenhum imigrante vai chegar aqui, vai entrar nesse país, vai... Lógico, alguns vão, mas segundo o que eu estou lendo aqui sobre pesquisa, muitos não vão fazer isso, é a maioria esmagadora. Tá? Mas, enfim, seja qual for o caso, né? De tudo isso que eu falei agora nesse vídeo, que está ficando um pouquinho longuinho, mas era o jeito. Seja qual for o caso, é claro que ter muitos imigrantes não é o problema para as áreas metropolitanas dos Estados Unidos. O problema real pode ser o número de imigrantes não ser suficiente para preencher a demanda e a necessidade dessa América. Resumindo, gente, o imigrante, segundo dados, pesquisas, artigos de universidades renomadas, de cientistas políticos ou cientistas sociais renomados que eu acabei de falar aqui, são 2 artigos que eu vi na internet. O imigrante, tanto o ilegal quanto o documentado, ou não vamos chamar de ilegal porque não é o termo que se usa agora, mas o indocumentado quanto o documentado, eles só trazem coisas boas, só somam para a sociedade e somam para a economia nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir esse vídeo. Aqui é o JC com mais um vídeo Família para você. Bye!